Agora vamos ao laboratório ajudar o Roberto e a Andréia. Roberto tem 38 anos e é casado com André, de 40 a 13 anos. Os dois não se entendem quando o assunto é a educação dos filhos. André tem um filho de outro relacionamento e acha que o marido não gosta dele. Ela diz que ele é mais maleável com os outros dois e trata o dela de forma muito rígida. Roberto diz que gosta do filho de André assim e só quer ajudar para que ele amadureça, pois diz que André passa a mão na cabeça dele para tudo e ele não concorda. Bom, eu acho você nervosa porque você foge muito do controle. Você não tem controle quando está nervosa. Eu acho que você deveria ser um pouco mais calma para poder resolver as coisas com tranquilidade e fazer as coisas darem certo. É? Sim. Eu acho que você não me respeita, você não me respeita perante suas funcionárias, você não me respeita com as crianças, você não me ajuda. Mas eu tento te ajudar, mas você nunca reconhece tudo que eu faço. Eu fico com o neném para você almoçar. Não, você fica raras as vezes. Mas eu fico muitas vezes. Sempre que você precisa, eu sempre estive ali, só que você não reconhece. Mas momentos que você faz como um dia, você não reconhece que eu estou cansada, que nem à noite, você não reconhece, eu reconheço que você está cansada. Mas assim, eu vou dar um exemplo aqui, um exemplo bem fácil. Às vezes eu tenho que trabalhar, aí o que acontece? O neném está chorando muito de madrugada, eu falo, André, pega ele, leva ele para o outro cômodo, vê se você consegue fazer ele parar de chorar, vê o que ele quer. Não, você deixa ele berrando no meu ouvido e você, sei lá, não sei, parece até que você faz para provocar isso daí. Não, seu horário é flexível. Não, não é flexível, André. Às vezes eu tô cansado, às vezes eu tô com dor de cabeça, às vezes tudo isso. Então o neném tá chorando ele tá chorando lá do lado do meu travesseiro. Eu falo, Andréia, pega ele, tenta dar mamar, mas não seria mais fácil você dividir comigo? Eu divido, quando eu vejo, que nem problema de quando ele tá doente, essas coisas, às vezes, eu quero almoçar, eu fico com ele. Divide, Roberto. Tá? Eu fico, é que você nunca reconhece nada do que eu faço. A gente briga muito na educação do André. A gente briga muito, você sabe assim, disso. Na educação do André... Porque eu falo um não e você fala um sim. Não é assim. Eu falo não pra ele, você sempre quer falar às vezes eu erro. Em cima do meu não. Então, às vezes eu erro, tudo bem, mas assim, às vezes eu converso com você pra você tentar agir diferente. Você fica dando exemplos do Leonardo sempre. O Leonardo não fazia isso e quando o Leonardo fazia, acontecia isso. Então você tá misturando o tempo que o Leonardo morou com a gente com a criação do André. Não vai ser nunca igual. O Leonardo, procura ajudar ele, André, mas eu quero que ele cresça na vida, eu quero que ele amadureça. Mas as coisas não é como você pensa. Se você fizer desse jeito que você está fazendo, passando só a mão na cabeça, não ensinando ele vai acontecer. Vai acontecer que ele não vai crescer, ele vai ficar sempre no seu colo. Que nem ele chega lá em casa... Quero fazer a primeira pausa aqui e dentro desse assunto falar o seguinte. Primeira coisa, Andréia, nunca faça comparação igual o Roberto citou que você faz. Não adianta, isso não vai resolver. Nós não melhoramos uma pessoa quando comparamos ela a outra pessoa. Segundo, você não pode, Roberto, tirar a autoridade da Andréia assim. Você até reconhece, em parte, você diz, às vezes eu erro. Não é às vezes, você erra. E tem que entender isso, porque se ela diz não e você diz sim, quer dizer, você está indo contra a autoridade dela. Entenda que os pais, eles são um referencial para os filhos. E se os pais estão divididos ou são divididos em suas opiniões, a quem a criança vai seguir? A opinião do pai? Os filhos irão seguir a opinião da mãe? Porque cada um fala uma coisa. Tem que existir uma concordância entre vocês. Se você não concordou com o não que ela deu, então você não vai tirar o não dela na frente dos filhos, não é? Se você não concordou com o sim que ele deu, Andréia, então vocês, sozinho, no particular, você vai conversar com eles, olha, isso não está certo, eu disse não e você disse sim. Agora, você tirar a autoridade dela na frente dos filhos, isso é muito negativo, tanto prejudicial para vocês, como também para a referência dos filhos.
E essa forma, André, que você está agindo para tentar obrigar o Roberto a dividir com você a função de mãe, não está nada legal. Ele tem sim, poxa, também a parte dele de colaborar, ele é o pai, e não tem nada demais ele te ajudar com o bebê. Mas só que você tem que entender que é a mãe realmente que vai ficar com a maior parte. Não adianta você ficar tentando obrigá-lo a dividir isso com você. Ser mãe também, né? Você é a mãe. Ele pode sim te ajudar, mas você deixando o bebê chorando na cama de vocês, não é assim. Você vai irritá-lo, você vai dizer para ele, eu não te respeito. E ele não vai reagir da forma que você está esperando não, Andréia. Então, assim, assuma o seu papel de mãe de verdade. O bebê está chorando e ele precisa dos seus cuidados. Se você não estivesse ali, tudo bem, mas você está. Então, no momento em que você está muito cansada, se você sempre faz isso, se você sempre está à disposição, o Roberto vai perceber e vai te ajudar. Fora dessa situação, conversa com ele, mostra isso. Você ontem passou uma noite em claro, muito cansada com o bebê e ele não te ajudou. Não adianta tentar obrigá-lo na hora. No dia seguinte, num outro momento, quando isso já passou, mostra para ele o quanto não foi legal isso, que ele poderia ter dividido um pouquinho com você. Mas você tem que entender que a mãe é você e que a maior parte dos cuidados vai ficar sim com você. Quando ele tenta te ajudar, quando ele fica com a criança para você almoçar, quando ele faz alguma coisa, aprecie isso. Mostre para ele que você está reconhecendo, porque se você não fizer isso, desanima. Não adianta a gente fugir disso. A gente vive assim. A nossa cultura é essa, a nossa sociedade é essa. A mãe é a mãe e o pai é o pai, tem funções diferentes. Então, na cabeça dele, não é função dele ficar com a criança. Se quando ele fica, você acha que é qualquer coisa, que é muito pouco, então ele não vai ficar. Vamos continuar vendo. Mas não é escorraçando a pessoa, não que a é pessoa vai escorraçando. Eu crescer. nunca escorracei o Leonardo, Entendeu? pelo contrário. Eu vivo, só responde sim ou não. Quantas vezes eu falo pra você, Andréia, do Leonardo eu aguento, de outras pessoas não. Acontece? Eu não falo isso, não. Que a namorada... Sim ou não? Tô te perguntando, sim ou não? Sim, mas você não Acabou. aguenta, você não aguenta, você fala que Dele, aguenta, mas não aguenta. Dele eu tento amenizar porque eu sei que ele precisa trabalhar. Então assim, você fala que eu não gosto dele, mas não é que eu não gosto dele, André, é porque assim, ó, eu criei ele até os 15 anos. Eu tentei dar educação, eu tentei pegar no pé, eu dava bronca mesmo. Não, você eu não falava trata com do ele. jeito, coisas que você é maleável Não, com calma, o André, deixa com ele deixa você eu falar. era militar. Deixa eu falar. Porque o André, Você sabe o disso. André, ele tá na idade de 8 anos, o Leonardo já vai fazer 17. Então Não, mas o na André, época que o Leonardo tinha a idade do André. O André, olha Você- só, presta atenção. O Leonardo é meu enteado que eu criei até os 15, correto? O André é meu filho e o Thiago é meu filho. Estou procurando dar a mesma educação que eu dei pro Leonardo lá atrás e fazer dar certo. Você assim, é mais maleável com o André do que com o Thiago. o Leonardo, quando ele morava com a gente, é uma coisa que você não entende. Você pensa que eu sou pai do Leonardo, que eu sempre fui pai. Eu não sempre fui Então, pai. o seu problema é não ter sido pai. Não é o meu problema não ter sido pai. O meu problema é que eu Entendeu? tentei ser Esse que eu pai. acho que é o problema. Meu problema, isso não é nem problema. Nem agora. Eu tentei ser pai dele porém tinha um outro pai que vivia falando tudo que eu falava para ele, falando ao contrário. Então, para mim, André, se ver naquela situação era muito difícil, porque eu ensinava ele a fazer o certo, o pai dele ensinava ele a fazer aquilo que ele achava que era certo e não é. Eu fiz o meu papel com o Leonardo, eu sei disso. O Leonardo eu não faltei com nada com ele. A única coisa que eu quis é que ele estudasse, que ele fizesse curso. Para hoje ele não está nessa situação. Usa a inteligência. Do tempo que o Leonardo morou com a gente, até os 15 anos, o Leonardo ia mal na escola? Só responde sim ou não? Não, Roberto, mas sob você não pressão ninguém vive. Tá bom, então continua. Tá bom, Tá bom, então fala você. Você tá vendo? Eu não tenho chance de falar, eu não tenho chance de me expressar. Mesma coisa acontecia. Claro que você tem A chance mesma de se coisa expressar. acontecia quando o Leonardo, André, quando o Leonardo ia para casa do pai dele. A mesma coisa, eu não tinha chance.
Então, nisso eu concordo com o Roberto, André. Você não deixa ele falar. Ele começa a falar, você começa a falar junto. Isso não é bom. Ouça ele. Ouça a versão dele. E depois você coloca a sua opinião, aquilo que você pensa. Por isso que existem conflitos entre vocês. Um outro detalhe. Você lidar com filhos de outros relacionamentos não é nada fácil. Mas é uma coisa que vocês assumiram. O Roberto assumiu isso. Quando você conheceu a Andréia, quando você estava com a Andréia, você já sabia que ela tinha um filho de um outro relacionamento. Então, não adianta, Andréia, você ficar agora dizendo o seguinte, o problema é que você não era o pai. O problema, em outras palavras, como se ele tivesse agido de uma forma diferente por ser filho de um outro relacionamento. Normalmente, isso acontece entre os casais e acaba tendo problema porque a mulher, a mãe, melhor dizendo, diz assim, ele trata o filho com diferença, ele trata a filha com diferença. Ou quando é o pai que tem, o pai diz, não, ela trata com diferença. Só que, se ele não quisesse o filho, ele não teria assumido você. Pense nisso. Então, eu acho que é muito fácil você dizer assim, o problema é que você não é o pai, o problema é que você trata com diferença. Mas desde o início ele já sabia que existia isso e assumiu o risco, não é? E olha só, Andréia, pensa comigo. É claro que depois de anos de maturidade, o Roberto vai ser agora um melhor pai. Não tenha dúvidas, não adianta você ficar comparando, se coloca no lugar dele. Você já era a mãe, mas se coloca no lugar dele, é o que ele está tentando dizer para você. Ele de repente virou pai, com uma criança que já existia. Ele tentou. Ele deu o melhor dele naquela época, sob a pressão que ele vivia, sob as circunstâncias que ele vivia de ter uma terceira pessoa também envolvida na educação dessa criança. Você não pode comparar essa situação com a de hoje, com o pai que ele é hoje. Não é questão de preferência não, Andréia. É questão natural da vida. É claro que hoje ele vai ser um melhor pai. É claro que hoje ele vai ser mais flexível. A maturidade nos traz flexibilidade. Agora, você não percebe isso porque você já colocou na sua cabeça... que ele trata com diferença. O outro, exatamente. Você já colocou na sua cabeça isso. E cuidado, Andréia. Muito cuidado com isso. Veja se o não que você dá para o seu filho hoje não é para combater a flexibilidade do Roberto. E aí você sim vai estar fazendo diferença entre seus filhos sem perceber. Não pode agir dessa maneira não. Entendeu, Andréia? Já o Roberto deve também ouvir a Andréia e procurar se acertar nisso. E a Andréia ouvi-lo, porque nem no laboratório, Andréia, você deixa ele falar. Essa é a verdade. Então, tem que se acertar nisso. Esse é o nosso conselho, o ponto de vista para o Roberto, para a Andréia.